Às vezes uma depressão pode ser algo ligado, por exemplo, a um obsessor. Ou simplesmente, olha que coisa interessante, uma tristeza muito grande pode ser a justificativa dessa pandemia, tanta gente está internada e entubada. Talvez as pessoas que tenham essa informação de tristeza, porque o pulmão é o órgão da tristeza. Olá, meu nome é Marcelo Morgan, estou aqui para falar um pouquinho da radiônica, né? Como uma mesa consegue resolver tantos problemas, mas eu vou te contar que a mesa não resolve nada. A mesa só serve para diagnóstico e alguns equilíbrios. Depois disso, existem várias coisas, várias alternativas para a gente poder fazer o tratamento. Eu trabalho com essa mesa radiônica. Mesa essa que fui eu mesmo que criei, tá? Eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com o Juan Ribot, o mestre Juan, que é o pai da radiônica no Brasil. A mesa do Juan que eu uso também até hoje, essa mesa radiônica aqui, super confiável, tá? Mas para incorporar o meu método, eu acabei criando a minha própria mesa radiônica. Tá, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, né? Como é que uma mesa radiônica ela serve para comunicar as informações que estão com a gente, dentro da gente? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que antes a ciência falava que tudo era matéria. Depois a própria ciência chegou para a gente, ó gente, na verdade, tudo é energia, e se falava muito que tudo era energia. A própria ciência veio depois, e não faz muito tempo, disse pra gente, olha, tudo é vibração. E hoje, graças à mecânica quântica, a gente descobriu que, na verdade, tudo é informação. É a informação que gera a vibração, que gera energia, para que, enfim, você tem a matéria. E a mesa radiônica, ela trabalha justamente nisso, na informação. Então se imagine só se você tem um órgão doente. Esse órgão doente, ele tem uma assinatura vibracional. A gente consegue captar essa assinatura vibracional, que o órgão está doente. E quando a gente faz a combinação da mesa radiônica, com tudo que ela tem de informação, a gente chega a uma conclusão. Que informação está gerando aquilo? E aí a gente pode tratar. Aí vem realmente as frequências de solfejo e outros mecanismos que eu acabo usando com os meus clientes. Enfim, a mesa radiônica é super importante para o diagnóstico. A mesa radiônica, com certeza, é o próprio instrumento na medicina do futuro. Medicina essa que ainda está por vir. As pessoas estão começando a entender, principalmente os médicos estão começando a entender que a vibração, que essa informação é algo importante. Quando identifico um problema, eu consigo verificar as 3 origens possíveis desse problema. O problema simplesmente é um conjunto de informação que está gerando uma vibração, energia e materializando. Materializando como? Pode ser numa situação de carência, numa doença ou num problema emocional no relacionamento. Identificado esse problema, o que a gente faz? A primeira coisa a saber, isso é algo que foi originado num trauma dessa vida? Olha que interessante, de repente lá na primeira infância, algo que foi da constelação familiar. Como assim constelação? Se imagina que você tem uma genética, seus antepassados. Existe uma linha, uma linhagem, tá? Nessa linhagem tem informação genética que vai passando de um após o outro. E assim vai até chegar em você. E você vai passar para os seus filhos para os filhos dele, e assim continua. Só que alguém tem que resolver o problema que está vindo de geração para geração. E quando isso se resolve, resolve para todos. Lembrando que a mecânica quântica nos mostrou que não existe passado e também não existe futuro. Existe algo que a gente chama de eterno agora, acontecendo a todo momento.
agora, aqui, tudo junto acontecendo. Então não importa qual a causa que está aqui, ela está acontecendo também nesse momento. Se é um trauma da primeira infância, se é uma constelação familiar e você precisa resolver e resolve para o seu futuro, resolve para o seu passado, ou se é de outras vidas, que também é uma terceira opção. Dependendo do que a gente encontra aqui, a gente toma uma atitude para o tratamento. Olha que coisa interessante. Então, veja bem, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, qual a informação que está gerando essa doença, esse momento que você está passando, essa situação que você está passando? Identificado isso? Isso tem uma origem onde? Num trauma? Tem uma origem da sua constelação familiar? Ou tem a origem de uma vida passada? E tudo isso só é possível por causa dessa mesa que eu criei, que eu desenvolvi. Normalmente a radiônica, ela não vai tão profundamente nesses pontos. Então, a radiônica é uma ferramenta da própria mecânica quântica que ajuda a gente a entender por que nossa realidade está desse jeito, entender por que nossas emoções estão desse jeito e, principalmente, prever o que pode ou não acontecer com o futuro. Olha que coisa interessante, porque o seu futuro também é um conjunto de informações que está acontecendo nesse momento. Lembra? Não existe futuro, não existe passado, só existe presente, tudo acontecendo num único ponto, e esse ponto é o agora. Acho que por hoje tá bom. Então entenda, com o trabalho da radiônica, a gente chega no diagnóstico. Não adianta você tratar a sua doença se você não sabe a causa. Muitas vezes uma doença que veio através do medo está afetando o seu rim. Às vezes uma depressão pode ser algo ligado, por exemplo, a um obsessor. Ou simplesmente, olha que coisa interessante, uma tristeza muito grande pode ser a justificativa dessa pandemia, tanta gente está internada e entubada. Talvez as pessoas que tenham essa informação de tristeza, porque o pulmão é o órgão da tristeza, estejam acontecendo isso com elas. Bem, meu nome é Marcelo Morgan. Se você está interessado em um atendimento, em saber como andam suas informações, aqui embaixo na descrição tem todos os caminhos para você entrar em contato comigo. Por hoje é só e até mais.